se desejar. Amém? Amém. Vamos falar um pouquinho de Bíblia? Amém. Eu tenho 30 minutos para dizer aos irmãos tudo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para esta noite. E eu quero falar sobre os desafios de um líder. Vocês me aguentam 30 minutos? Sim ou não? Sim. Quem aguenta, levanta a mão. Então tá bom. 30 minutos para falar tudo. Liderar é normalmente uma posição privilegiada, mas também é uma posição de isolamento. Quando as pessoas olham para os líderes, admiram sua posição e muitas vezes até invejam a posição que eles ocupam. Prova disso é que aqui acolá alguém que está debaixo da tua liderança está querendo tirar você da posição para ocupar o lugar. Então é uma posição privilegiada, é uma posição de destaque, mas liderar é uma posição perigosa. Por que perigosa? Porque o líder é como um maestro de uma orquestra. Ele não toca nenhum dos instrumentos, mas se a apresentação for ruim, ninguém culpa o trompetista. A culpa é do maestro. É como um técnico de futebol. O time tem uma temporada inteira de vitórias, de bons jogos, e quando termina cada jogo, a imprensa entrevista o atacante, que fez 2, 3 gols no jogo. Entrevista o goleiro, que fez boas defesas. O zagueiro, que fechou a área de gol. O técnico não aparece. Mas se o time perder 3 jogos seguidos, quem é demitido? O técnico. Não se demite o zagueiro porque o time perdeu o jogo. Não se demite o atacante porque empatou. Se demite o técnico. Porque o líder tem a missão de apresentar o resultado sem o direito de reivindicar para si o mérito. O mérito é sempre dos liderados, pelo bom resultado alcançado. Jesus é o maior líder de todos os tempos. Ninguém influenciou a história da humanidade como Jesus. E o texto que nós lemos em Marcos capítulo 1 ensina para nós alguns desafios da liderança que Jesus vai compartilhar conosco. O primeiro desafio é reconhecer o seu ministério. O ministério de Jesus não começa quando ele prega o primeiro sermão. O ministério de Jesus começa quando ele sai das águas do Jordão e vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra ministério literalmente é cargo, incumbência, missão. Não há um ministério se não houver nada a ser feito, ou se você não faz nada. Se eu não faço nada, não há um ministério em ação. O que caracteriza o meu ministério não é a minha posição. Eu gosto sempre de fazer um contraponto, que existe diferença entre posição e disposição. Tem gente que tem a credencial, mas não presta serviço.
Tem título, mas não tem graça. Tem carteira, mas não tem unção. Tem posição, mas não tem disposição. Tem diácono que depois de separado do diaconato não serve mais. E tem irmão que nunca recebeu o título de diácono, mas não aguenta ver uma cadeira fora do lugar, vai lá e arruma. Quem é mais diácono? O que tem a credencial ou o que ajuda a arrumar a cadeira que está fora do lugar? Então, ministério é serviço. Cargo, incumbência, disposição é a característica daquele que serve a um propósito. Reconhecer o meu ministério é o primeiro desafio. Por quê? Porque eu sou desafiado cada dia a fazer aquilo que Deus não me chamou para fazer. A igreja é uma máquina de forçar você a ser aquilo que Deus não está pedindo que você seja. Sou pastor, não tenho que necessariamente ser um bom pregador. Mas para a igreja, se o pastor não prega, então ele não é pastor. Que pastor é esse que não prega? Mas pregar é diferente de pastorear. O fato de eu ser um bom pregador não indica necessariamente que eu serei um bom pastor. Porque eu posso ter habilidade no manuseio da Bíblia, mas não ter habilidade no manuseio de pessoas. No cuidado com pessoas, no gerenciamento de pessoas. Fala, Deus. Eu já me deparei com mulheres em depressão pelo simples fato de que foram ordenadas a pastoras. Pastor, eu não sou pastora, eu sou esposa do pastor. Não, mas na nossa igreja, se ele for pastor, ela tem que ser pastora. Nós temos que eliminar essa máquina de esmagar a chamada. Presta atenção, o melhor jogador do mundo na posição errada em campo não produz. Eu preciso identificar o meu lugar no corpo de Cristo. Eu fui chamado para fazer o quê? Glória a Deus! Há mulheres que são pastoras, independente de seu marido ser pastor. Ela tem uma vocação e habilidade, aptidão e unção para o ministério pastoral. Glória a Deus. Mas tem mulher que o marido é um pastorzão, mas ela não tem essa vocação. Um casal saiu do Rio de Janeiro e veio na nossa igreja em Feira de Santana para um atendimento pastoral comigo. Vieram de carro. Lembra? Veio de carro. Chegou na nossa igreja às 11 da manhã. Eu atendi até umas 3 da tarde. Terminou o atendimento, eles foram almoçar. O pastor Emerson os levou para almoçar. E eles entraram no carro e voltaram. Foram embora. A razão? Ela está em depressão profunda. Estava. Uma mulher com pós-doutorado em educação. Veja que a mulher é altamente culta. Em depressão. E depois que eu ouvi o esposo e fui ouvir lá, eu perguntei para ela, qual foi o ponto gatilho da sua depressão? Não sei, pastor. Não. Quando começou? Que fato a senhora entende que ocasionou? Ela disse, o senhor quer que eu fale mesmo? Gostaria. A minha ordenação ministerial. Desde quando eu fui ordenada pastora, eu comecei a ser esmagada. Mas por quê? Porque eu não tenho chamada para ser pastora. E por que a senhora é? Porque o meu marido quer que eu seja. Porque ele é. Desde que ele assumiu a igreja, ele entende que eu tenho que ser pastora. E eu perguntei para ele, o que a senhora gostaria de fazer na obra, no reino de Deus? Ela disse, pastor, eu quero abrir escolas. Dar aulas para pessoas não alfabetizadas. Eu quero fazer evangelismo na favela, levar comida para o morador de rua, levar cobertor para aquele que dorme debaixo da ponte. Essa é a minha chamada. E eu perguntei para ele, pastor, qual é o problema? Ela não estaria servindo no ministério? Ah, mas quem vai lidar com as mulheres da igreja? E quem disse que para ela lidar com as mulheres da igreja, ela tem que ser pastora? Falei com ele, liberte sua mulher, pastor. Sua esposa está entrando
entrando em depressão, porque o Senhor está impondo sobre ela um jugo que Deus não deu para ela. Ela quer desenvolver o ministério, mas no âmbito para o qual ela foi chamada, vocacionada, onde ela se sente útil e frutífera no reino de Deus. Glórias a Deus. Então, reconhecer o seu ministério é um desafio para um líder. E isso implica em pelo menos dois aspectos. Primeiro, implica em ser guiado pelo Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz: Jesus, guiado pelo Espírito, foi para o deserto. Ah, não, quem me guiou para o deserto foi o diabo. Se eu estou no deserto, foi o diabo que me guiou. Não, Jesus foi para o deserto guiado pelo Espírito. Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo implica em saber que Deus me quer aqui e não aqui. Ser guiado pelo Espírito implica em saber que eu gostaria de ser de tal forma, mas Deus quer que eu seja dessa forma. Deixa eu contar um segredo para vocês, não conta para ninguém. Você sabia que eu queria ser um pregador do movimento? Eu queria começar pregando como uma metralhadora e terminar como um canhão. Meu sonho, gente, fazer trenzinho, fazer pirueta, pregar correndo no templo, subindo nas cadeiras. Eu acho lindo demais quem consegue. Aleluia! Funciona comigo. Eu cedi a essa tentação uma vez. Fui pregar numa igreja. Quando eu cheguei, que eu vi o culto, eu disse: Jesus, eles não estão aqui para ouvir uma pregação como a que eu prego. O culto era, sabe, 440 volts o tempo todo. Pá, 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 pá. Era tão poderoso o culto que o pastor falou assim: as irmãs vão cantar? A Maicina fez: não, senhor. Ele disse: então morra. Era pesado, irmão. Na hora que eu fui pregar, eu falei: Jesus, eu não vou pregar do meu jeito, eu vou entrar no novo. Irmão, eu preguei. Eu pulei, eu fiz karate kid. O povo só faltou cair pela janela, despencar na orelha. Que negócio poderoso. Quando eu terminei de pregar, minha camisa podia torcer assim, ó, que saía só. Desci do tudo. Quando eu entrei no carro, que funcionei o carro, o Senhor falou comigo assim: e foi para isto que eu te trouxe aqui hoje. Uma hora e meia para casa e eu no volante chorando e dizendo a Deus: Senhor, me perdoa, me ajuda. E quer saber de uma coisa? Deve ter uns 15 anos que isso aconteceu. Você acredita que nunca mais eu fui convidado para pregar naquela igreja? E eu entendo que é o Espírito Santo dizendo assim: você não fez o que eu te mandei fazer. Eu vou mandar outro fazer, porque você foi desobediente. Então, ser guiado pelo Espírito no ministério implica em fazer aquilo que você não gostaria de fazer, mas o Senhor está querendo que você faça. Vamos lá, eu falei 30 minutos, então eu correr, né? O ministério tem duas implicações. A primeira, ser guiada pelo Espírito. A segunda, lidar com o silêncio de Deus. Eu vou lhe decepcionar hoje pela manhã. Deus não fala toda hora. Quantas vezes na Bíblia você encontra Deus falando com Jesus? Duas. Quando ele sai das águas batismais e no Monte da Transfiguração. Glória a Deus. Por que isso? Tu queres que ele fale contigo toda hora? Aprenda a lidar com o silêncio, porque Deus não é tagarela. Se eu preciso que Deus fale comigo todo dia para acreditar no que Ele me disse, alguma coisa está errada na minha relação com Deus.
Eu preciso fazer reuniões de oração no monte, na igreja, e trazer profetas para Deus falar comigo. Eu não estou censurando nem a oração no monte, nem na igreja. Eu estou censurando essa dependência de que eu só consigo avançar se Deus usar um profeta para falar comigo todo dia. O Senhor chega para Abraão, pastores, apóstolos, bispos, e diz assim: vai a Moriá e me oferece o teu filho Isaque. Ele não aparece mais para dizer a Abraão: fica firme que eu posso ressuscitar seu menino. Deus não diz isso. Abraão levanta de manhã, chama 2 servos, caminha 3 dias e Deus não fala nada. Sobe o Moriá, monta o altar, arma a lenha, coloca Isaque em cima e Deus não aparece para falar nada. Porque andar com Deus é aprender a andar em silêncio. Não é toda hora que Deus fala. É preciso ficar com aquilo que Ele te disse primeiro. E aquilo basta. E vou dizer mais uma coisa que é para esculhambar. Se Deus lhe deu uma ordem diretamente ao Senhor, Ele não vai dar uma segunda ordem usando outra pessoa. Quando Deus te dá uma ordem direta, se Ele tiver uma segunda ordem, Ele vai te falar de maneira direta. Um profeta na Bíblia morreu matado por um leão, porque ouviu de Deus uma ordem e depois quebrou a ordem porque resolveu ouvir outro profeta. Talvez um dos maiores desafios do ministério seja exatamente o silêncio de Deus. Porque nós queremos ouvi-lo. E as mulheres, sem preconceito, sem machismo, as mulheres têm mais dificuldade ainda. Por quê? Porque é da natureza feminina o falar. O cérebro masculino produz em média 7.300 palavras por dia. O cérebro feminino produz em média 21.000 palavras por dia. Quase 3 vezes mais. Por isso que as mulheres são melhores nas ciências da comunicação. Elas são melhores nas ciências políticas. Por exemplo, elas são melhores advogadas. Elas são melhores diplomatas. São melhores professoras. Porque tem mais disposição de dialogar, de conversar por mais tempo. Agora, quando Jeová resolve tratar no silêncio, aí o cérebro. Eu digo direto para os maridos: irmão, se sua mulher resolver falar durante o dia, deixe. Deixe, porque se você não deixar, de madrugada, você vai estar dormindo e ela faz assim, ó. Tem. Está dormindo. Você ouviu e faz assim. Vai dizer que está dormindo. Aí ela pega o pé e vai devagarinho, chega assim na tua canela. Está dormindo? E se você assim, que foi? Já foi. Porque elas precisam se comunicar. Mas um dos desafios do ministério é lidar com o silêncio de Deus. Ser guiado pelo Espírito para fazer aquilo que Deus quer, estar onde Deus quer, ir para onde Deus quer. E lidar com o seu silêncio. Segundo desafio da liderança. Deixa eu agilizar aqui, porque senão a gente vai para uma da tarde. Segundo desafio da liderança, trabalhe. Desculpa, mas eu tenho que provocar. Ministério não é para preguiçoso. Glória a Deus. Irmão, sábado e domingo é chamado como na semana? Fim de semana. Alguém aqui tem fim de semana? Não.
pastor, não tem fim de semana. Trabalhou até sexta, vou pra praia, vou pegar um cinema. Quem perdeu? Sábado tem reunião, ensaio, domingo tem escola bíblica, tem culto, tem evangelismo. A gente entra num ciclo tão vicioso que até quando a gente pode descansar, a gente inventa. Tem feriado, vamos fazer um dia com Deus. É ou não é? É ou não é? De vez em quando alguém tem que chamar atenção. E às vezes é a mulher. Homem, pelo amor de Deus, não sai. Não vai pra lugar nenhum, estou presa. Minha menina de 4 anos chegou para mim ontem e disse assim: papai, estou de férias. Quem tem férias viaja. Ah, pai, quem te ensinou isso? Sua mãe. Estou brincando. Então, presta atenção nisso. Trabalhar. Eu não estou dizendo para você não ter férias, não. Tá? Uma das coisas que ele trata no perfil é isso. Organização do tempo. Didática do tempo. Olha bem para mim. Seu ministério só vai até onde a tua saúde te permitir ir. Se tua saúde te travar hoje, tem unção, tem poder, mas não consegue subir para pregar, está doente. Se o Senhor partir dessa para a glória hoje, tem Jesus, o sangue de Jesus tem poder, calma, não falei para o inferno, falei para a glória. Glória a Deus. 30 dias é o tempo máximo para a igreja querer um outro pastor no púlpito e substituir. Então, se cuide. Provoca-se o obreiro que está do seu lado, mas se cuide. Mas tem trabalho. O Espírito Santo conduziu Jesus para onde? Deserto. Para o deserto. Liderança tem deserto. Abraão peregrinou no deserto, Jacó caminhou no deserto, Isaac morou no deserto, Moisés atravessou o deserto, Elias teve seu deserto, Jeremias foi ao deserto, Jesus precisou ir para o deserto. Não há ministério sem deserto. A Bíblia diz que João Batista crescia e se fortalecia nos desertos da terra. Glória a Deus. O ministério tem deserto. Que jamais te viraria as costas. Vira. O dia que o teu amigo mais chegado te golpeia. O dia que a esposa diz: olha, eu não aguento o pique que você está, estou pedindo separação. Mas eu sou pastor. Tenho visto isso com muita frequência. É um deserto. O dia que o camarada que você treinou, preparou para ser um obreiro, o teu braço direito, chega para você e diz: olha, pastor, eu estava orando e Deus falou comigo que meu tempo aqui acabou. E ele vai embora levando metade. Leva o grupo de louvor todo. Leva o coral. A equipe de evangelismo. E você vem dirigir o culto, e quando você sobe no culto e olha, você sempre falta porque ficou um rumo. É um deserto. Nenhum pastor gosta quando alguém vai embora. Gosta? Não. A gente
gente até tenta fingir que não doeu, e alguns dizem assim, saiu dos nossos porque não era dos nossos. Mas está doendo. Está chato. É o dia do deserto, todo mundo tem. É o dia que você chega na frente da igreja e recebe uma notícia ruim. O dia que você vai pregar na Santa Ceia, mas teve um desentendimento com a esposa, com o marido, com o filho. Ou o pastor não tem desentendimento com a esposa. Pastora não se irrita com o marido. Sabe o que é pastora? Ungida. Me diz aí que a unção que está sobre a sua vida fez o seu marido deixar de ser chato. Todo pastor já que você está olhando para ele. Homem é difícil. Homem é complicado. E a unção que a senhora tem não faz esse homem ficar menos complicado. Ele é feito de barro. Não. É o Espírito Santo que vai moldando. São os dias do deserto. E eu não sei se alguém... Vou mudar. Eu não sei que deserto o senhor ou a senhora está passando. Mas o deserto não é sinal de que Deus lhe abandonou. O deserto é sinal de que Deus está te treinando para uma nova tarefa. Para um novo momento. Para um novo desafio. Pode ler a Bíblia. Todos os homens de Deus que passaram no deserto estavam sendo treinados para uma nova dimensão. Para um novo nível. Para uma nova etapa. Não há promoção sem teste. E quem já estudou sabe que no dia da prova, o professor não fala. Por que Deus não fala comigo? Porque no dia da prova o professor não fala. O silêncio toma conta. O senhor vai lá na igreja, eu vou lá na reunião do PJB. Eu soube que o pastor Josué administrado, Deus vai usar para falar comigo. Aí a unção desce, Deus fala com ele e não fala contigo. Já aconteceu isso com alguém aqui? Você está falando, fala. Aí o profeta encosta, o profeta está do meu lado, fala assim. Mas não passa. Porque o silêncio também faz parte do processo. Vamos terminar? Vamos terminar, se vocês forem para um perfil, a gente vai ter 10 meses. Vamos lá. Eu não preciso falar tudo agora, né? Primeiro, reconhecer o seu ministério. Isso implica em ser guiado pelo Espírito e aprender a lidar com o silêncio de Deus. Segundo desafio de um líder, trabalho. Isso implica em aceitar ir para o deserto. Terceiro desafio de um líder, enfrentar as suas batalhas. Um homem de Deus tem lutas. E quer saber? Quase nunca alguém entenderá as suas lutas. A Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias e 40 noites, versículo 13, vivendo com as feras. Ei, desenvolver ministério é viver com as feras. Quais feras, pastor? Desculpa, eu tenho que dizer. Demônios. Os inimigos de Cristo e do reino de Deus. Os amigos às vezes são feras. Porque nem todos os amigos permanecerão com você para sempre. Às vezes estão perto só te observando, arquivando aquilo que você diz quando está desarmado, espontâneo, falando com tranquilidade, e alguém está ensacando aquilo para depois
Porque quando estamos entre amigos, nos desarmamos, quebramos o protocolo, brincamos. Lembro de um pastor, precisei acompanhá-lo, ajudá-lo, que brincando entre amigos, ele pegou um copo de água e começou a brincar de estar bêbado. Bebia e falava com o bêbado, e fez trejeitos homossexuais. Era entre amigos, estava brincando. Depois 2 daqueles amigos saíram do seu ministério e pegaram aquele vídeo e divulgaram como se ele fosse beberrão e homossexual. Perdeu o ministério, perdeu o contrato que tinha com a editora onde ele escrevia, as revistas onde ele publicava artigos mensais não quiseram mais, porque você está entre as feras. Os demônios, os inimigos de Cristo, os amigos, às vezes são parentes que são as feras. Às vezes um parente não gosta do seu ministério, não gosta de você, tem inveja de você. As feras às vezes são colegas de ministério. Sim ou não? Sim. Você chega para um colega e diz: estou com um problema, estou com uma dificuldade. E você se abre, joga o coração. Aí aquele colega de ministério lá na frente pode usar aquilo para te ferir. Vivendo entre as feras. E o detalhe, todo líder enfrenta pelo menos lutas em 2 campos distintos. Tem luta que é externa, tem luta que é interna. Antes de enfrentar Golias, a guerra que todo mundo viu, Davi teve que enfrentar o urso e o leão, a guerra que ninguém viu. O senhor, a senhora enfrenta batalhas que ninguém vê. Te julgam pelo que veem, mas não param para analisar as batalhas que você tem em secreto. Paulo diz assim: além do peso que verga sobre mim, do cuidado sobre as igrejas, há em mim uma pressão interior. Paulo tinha uma batalha interna que ele raramente fala dela. De vez em quando ele cita um espinho na carne, a pressão interior, miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte, os meus membros guerreiam dentro de mim. Paulo sempre dá alguns flashes da sua batalha interior, mas ele não discorre sobre ela. E talvez seja do próprio Espírito Santo a providência de Paulo nunca ter falado da sua batalha interior de maneira específica, para que ninguém isolasse aquela informação a Paulo. Porque se nós não sabemos qual era a de Paulo, aquilo pode se aplicar a cada um de nós. Todos nós temos o nosso campo de batalha interior. É o ministério. O diabo pressiona, aperta. E nós precisamos lidar com isso todo dia. Então ninguém pense que exercer o ministério é um hobby, é uma diversão. Agora presta atenção, a Bíblia diz assim, vivia entre as feras e os anjos o serviam. Olha bem para mim que eu vou lhe dar uma dica terrível. Não peça para Deus matar as feras. Peça para os anjos lhe fazerem companhia. A vitória não está em ver as feras morrendo. A vitória está em transitar entre elas. E cumprir a missão. E eles terem que olhar e dizer assim, tem algum mistério.
algum segredo. É o segredo. Os anjos que vão na frente, afastando as cobras, afugentando a hiena, afugentando o lobo. E você vai caminhar. Vamos terminar, porque eu já passei do tempo que eu falei. Aleluia, Deus. Teu lindo maravilhoso. Último lugar. Quarto desafio de um líder. O resultado. Oh, glória a Deus. Aleluia. O resultado implica em duas coisas. Uma é ser protegido sobrenaturalmente. Glória a Deus. Ele vive entre as feras e os anjos lhe servem. Ei, o diabo não tem medo de nós, mas respeita, teme e treme diante daquele que nos defende. Aleluia. Só a eternidade nos revelará quantos laços foram quebrados por nossa causa. Quantas vezes o Senhor saiu na frente para te livrar do laço que estava armado na próxima curva? Alguns anos atrás eu estava pregando em Itabuna. Meu irmão estava comigo. Foi um culto extraordinário. Jesus salvou dezenas de pessoas. Terminou o culto antes das 10. Eu olhei para o meu irmão e falei: se a gente ficar em Itabuna, eu não vou dormir antes de 1 da manhã. Se a gente for embora, 2 da manhã a gente está chegando em feira. Vamos embora? Vamos. Entrei no carro. Quando entrei no carro, chegou uma irmã. Bateu no ouvido. Pastor, Deus manda a gente fazer coisas muito estranhas. Se minha irmã, estranha ou não, se Deus mandou, é melhor fazer, né? Ela disse que Deus me mandou orar pelo seu carro. Eu tenho cá minhas reservas sobre esse negócio de orar pelo carro. Eu entendo que eu preciso orar pelo motorista, pelo dono do carro, porque o carro em si. Eu falei: irmã, Deus mandou? Mandou, pastor. Pode orar pelo carro. Aí ela foi começar a orar e falou assim: é muito estranho, pastor. O que foi, minha irmã? É que Deus mandou orar pelo seu carro caminhando em volta do carro. Mas a senhora tem certeza desse negócio? Tenho, pastor. Então, pode orar caminhando em volta do carro. A senhora quer que eu entre para a senhora caminhar em volta de mim também? É assim: não, é o carro. Ela orou, falou língua, sapateou em volta do carro, cortou laço. Quando ela terminou, eu agradeci, salvei, então no carro e embora. Na 101 tem uma curva chamada curva do óleo. Eu tenho conhecimento de 9 pastores que já sofreram acidente nessa curva, entre eles eu. Estava chovendo meio fininho. Na curva do óleo, o meu carro derrapou e rodou em cima da pista. Na primeira rodada, a frente bateu na guia da pista e foi jogado para o outro lado. Quando chegou do outro lado, bateu a traseira e foi arremessado. Bateu a lateral. E quando bateu a lateral, em vez de capotar, ele equilibrou e derrapou de novo. E de frente ficou enganchado numa árvore, no tronco de uma árvore. Embaixo tinha uma ribanceira. Eu saí do carro pelo vidro porque as portas não abriram. Quando eu rodei o carro e eu vi os 4 lados do carro destruídos, eu ajoelhei em cima da pista. Levantei as mãos e disse: eu entendi, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Deus mandou a irmã orar, circulando o carro. Às vezes a gente não entende, mas tem coisa que Deus não tem que te explicar. Só aceita. Proteção. E o resultado
resultado do desafio na liderança implica em ser livre. Olhem para mim, por favor. Um pastor, líderes da casa de Deus, precisam ser livres. Liberdade não é jargão. Liberdade tem que ser experiência. Deus não trabalha com o mecanismo do medo. Deus não trabalha com o mecanismo da opressão. Pastores precisam ser livres no que se diz respeito ao sistema religioso. Quantos líderes oprimidos pela religião não conseguem ser quem Deus os chamou para ser? Porque é um sistema que impera. Pastores têm que ser livres no que se diz respeito ao sistema de governo. Quantas nações do mundo onde pastores são presos, processados, condenados e até executados por causa da pregação do Evangelho? Vivemos um país com liberdade de professar a nossa fé, assegurada, constitucionalmente assegurada, mas estamos caminhando por vias que estão nos levando para o estreitamento do nosso espaço. Precisamos pensar nisto, em ser livres no ambiente eclesiástico. Porque a liberdade no ambiente eclesiástico é poder transitar entre nós, sem medo de estar sendo julgado, sem medo de estar entre inimigos. Nós precisamos ser livres uns com os outros. Somos envenenados por uma ambição de status, de governo, de concorrência ministerial, que chega a ser ridículo. Como vamos concorrer se somos construtores da mesma casa? Se trabalhamos na mesma obra e para o mesmo Senhor. Por que olhar um para o outro como se o outro fosse menor, inferior, menos importante? Precisamos ser livres no ambiente eclesiástico. Porque encontrar na crise de um companheiro ministerial a oportunidade de passar por cima dele. Quando a gente pode jogar no ombro e carregar. Por que, pastores, nós temos dificuldade de nos ajudar? De ajudar um ao outro. Porque quando um de nós é ferido, a gente não chega para estancar o sangramento. A gente abre a ferida que é para morrer mais rápido. Que crise é essa? Que dificuldade é essa? Por que eu não consigo ouvir a confissão de um colega e calar a boca sem expor? Aleluia! Porque se eu expuser um colega, eu ganho um espaço que ele vai perder. Quem disse que para Deus me fazer crescer, Ele tem que fazer você se tornar menor? Quem disse que Deus precisa do prejuízo de um para engrandecer o outro? Nós precisamos ser livres no ambiente ministerial. Pastores, talvez a minha palavra final seja essa. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos cuidar uns dos outros.
suicídio, sabe o que é que a gente discute? Será que foi salvo? A gente não para ponderar o que levou aquele companheiro à estrada da morte. E o incrível, estamos na mesma estrada. Se a gente não aprender a lidar com expressões do ministério, vamos pelo mesmo caminho. Precisamos cuidar uns dos outros. Eu tenho me deparado com pastores em crises terríveis. Cuidar para que sejamos livres no ambiente eclesiástico. Ah, se quisesse tempo. Para a gente aprender como nós somos desleais um com o outro. Vou dar só um exemplo de deslealdade na Bíblia. Miriam, irmã mais velha de Moisés, chateada com Moisés. O que Moisés está pensando que ele é? Que Deus só fala com ele? Eu sou profetisa. Eu sou a irmã mais velha. Se não fosse eu, ele tinha morrido comigo de crocodilo lá no Nilo. Eu fiquei vigiando lá. E se o crocodilo não comesse, porque vai lá que a carne é ruim, tinha morrido de fome, porque fui eu que busquei alguém para dar leite, para mamar. Miriam está cometendo o pecado de rebelião, sedição. Onde está o pecado da deslealdade? Você não encontra Arão abrindo a boca para falar nada. Arão não fala mal de Moisés, mas Arão fica assim. É razão. Arão é o covarde que não enfrenta e estimula quem vai. Ele poderia dizer assim: Miriam, olha, você é profetisa, eu sou sumo sacerdote, mas o líder é Moisés. Não deixa o mar pegar fogo. Ele não evita aquilo que ele poderia evitar. Quando Jeová se envolve, quando Deus se mete no negócio, ele diz assim: Arão e Miriam, vai lá na tenda que eu vou bater um papo com vocês. Aí Deus diz: Moisés, vai lá na tenda que eu quero uma reunião de família. Quando chega lá, Jeová diz assim: Arão, Miriam, pois não, senhor. Se tiver profeta em Israel, apresentem a mim, porque eu não conheço. Cadê o ministério de Arão? Cadê o ministério de Arão? Onde Arão foi sepultado? Você já ouviu quantas pregações sobre Arão? Por quê? Porque poderia ter protegido, poderia ter sido leal ao seu companheiro de ministério. E não foi. Então, quando alguém chegar falando mal de um pastor, professor, você está sabendo lá que o pastor queridão, vamos fazer um jejum por ele? Vamos lá na casa dele e perguntar se ele está precisando de alguma coisa. De repente o cara está precisando de conselho. De repente está precisando de orientação, está destrambelhado. Precisamos ser livres. Liberdade do sistema mundano. Liberdade de pensamento. Nós precisamos ser livres. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Sabe para quem Jesus disse esse versículo? Não foi para os romanos.
Não foi para os gregos, foi para os judeus. É tanto que ele diz assim: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, e tu dizes que sereis livres? Jesus diz: todo aquele que está debaixo do sistema do pecado é escravo do pecado. Se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Este tem que ser o nosso entendimento. O ministério nos desafia, mas somos chamados para ser livres. Fiquem de pé, por favor. O Senhor vive, a senhora vive nas feras, mas os anjos te fazem companhia. Os anjos te defendem. Não sinta a necessidade de medir força. Não sinta a necessidade de sair na mão. Não sinta a necessidade de responder tudo. Não sinta. Há respostas que quem dá é Deus. Então eu quero orar contigo, pastor, pastora, bispo. Quero orar com o Senhor para ajudar. Peça ao Senhor agora capacidade para lidar com os seus desafios. Todo mundo tem, e cada um na sua proporção. Mas o Senhor é sempre fiel e cuida de nós. E durante esse momento de oração, aproveita e ora pela pessoa que está do seu lado, do seu obreiro do seu lado. Às vezes ele está precisando de uma mão estendida para abençoar. O bom dessas reuniões de pastores é que o senhor passa o mês inteiro só dando, ministrando. Não, pastor, mas eu não prego todo dia na minha igreja. Até no dia que o senhor não prega, o senhor está dando. Porque tem alguém pregando e o senhor está ali se sentindo responsável pelo que vai acontecer. Se alguma coisa der errado, quem vai consertar? É o pastor, te vira, meu. Você vai ter que consertar o trem, então o senhor está dando. De vez em quando essas reuniões são boas porque fortalecem os laços e faz a gente sentar para ouvir sem o peso de responsabilidade pelo que vem depois. Só tem dois camaradas aqui que estão assim, extremamente carregados de responsabilidade. O bispo, ele hospedou a reunião. Se o pregador soltar uma heresia, ele vai ter que arrumar depois, então só o sangue da nova aliança. Né? E o pastor Jackson, que promoveu o encontro aqui, representado pela JB, traz um pregador. Aleluia. Se o pregador chegar aqui e falar carga d'água, ele vai ter que depois explicar para os companheiros. Papai trouxe o pastor José para falar aquela famoseira para nós, agrediu a gente. Aí fica ruim. Os outros estão todos assim. Mas, tá tranquilo? Sai daqui sem arrumar. Tá tranquilo, Luiz? Então, aleluia. O bispo disse que eu vou voltar de novo. Então, passou. Ore com o obreiro e a obreira que está do seu lado agora, por favor. Peça a Deus por ele.